Bem-vindo à savana africana. No meio dessa imensidão dourada, entre árvores de acácia que dançam com o vento quente e o som constante da vida selvagem, existe uma criatura que parece ter saído direto de uma pintura moderna: a zebra. Com seu visual de passarela e comportamento social digno de uma novela da Globo, a zebra é mais do que só um cavalo com listras. Ela é um símbolo de sobrevivência, resistência e beleza selvagem. Mas você já parou para pensar por que essas listras existem? Ou como uma zebra sabe qual é a sua família no meio de tantas outras idênticas? Já ouviu falar de zebras que vivem em montanhas? Pois é, tem tudo isso. Neste vídeo, você vai entrar no mundo das zebras de um jeito que nunca viu antes. Vamos falar sobre os tipos diferentes de zebras, a função das listras, como elas vivem em grupo, como se protegem, como se comunicam, o que comem, como se reproduzem e até como os humanos estão afetando a sobrevivência delas. É zebra que não acaba mais. E olha, isso aqui não é só um passeio pela natureza. É uma jornada cheia de surpresas, porque quanto mais a gente aprende sobre as zebras, mais a gente percebe que elas são muito mais complexas do que parecem. Então respira fundo, ajeita o fone de ouvido porque você está prestes a embarcar numa viagem cheia de descobertas, instintos selvagens e listras que contam histórias. Primeira coisa que você precisa saber: nem toda zebra é igual. Pode até parecer tudo a mesma coisa para quem vê de longe, mas existe uma diversidade absurda entre elas. A gente tem 3 espécies principais. A zebra da planície, que é a mais famosa, aquela que você vê nos documentários correndo dos leões. Ela vive em grandes grupos nas savanas da África Oriental e Meridional. Tem listras mais largas e espaçadas. A zebra de greve, mais rara e ameaçada, vive em áreas mais secas e áridas do Quênia e da Etiópia. Ela parece mais um cavalo listrado alto, com listras mais finas e um formato de corpo diferente. Essa aqui é exigente e vive em grupos menores. E a zebra das montanhas, que mora em regiões mais elevadas da Namíbia e da África do Sul. Ela é mais compacta, com patas fortes e resistente ao frio. Uma sobrevivente da altitude. Mas o show de verdade está nas listras. Cada zebra tem um padrão único. É como uma impressão digital. E as funções dessas listras são muitas. Os cientistas acreditam que elas ajudam a confundir predadores, tipo ilusão de ótica natural, espantar mosquitos e até ajudar no controle da temperatura do corpo. Isso mesmo, as listras podem funcionar como um ar-condicionado natural. E tem mais. As listras ajudam até na identificação individual dentro do grupo. Imagina viver com dezenas de zebras e ainda assim reconhecer quem é sua mãe, seu parceiro ou seu filhote só pela padronagem. A natureza caprichou. E claro, tem toda uma questão de camuflagem, que, pasme, funciona até melhor em movimento. Quando um grupo corre junto, as listras criam um efeito visual confuso, tipo glitch de videogame, que atrapalha predadores como leões e hienas. Um efeito visual de sobrevivência. As zebras não vivem solitárias. Elas são extremamente sociais, com uma vida em grupo super organizada. O nome do grupo? Harém. Sim, é isso mesmo. E não é só pela piada. Um harém típico tem um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Esse macho precisa ser forte e esperto. Ele protege o grupo, lidera os movimentos e ainda compete com outros machos para manter sua posição. Se vacilar, outro macho toma o lugar rapidinho. É uma liderança que precisa ser mantida na marra. Dentro do grupo existe hierarquia entre as fêmeas também. E a comunicação é um espetáculo à parte. As zebras se comunicam com relinchos e gritos para avisar sobre perigo, mordidas e empurrões para impor respeito, orelhas, caudas e expressões faciais para mostrar emoções. É quase uma linguagem própria. E para manter a união do grupo, elas praticam grooming,
uma espécie de carinho com propósito. Elas mordiscam umas às outras para tirar parasitas e fortalecer os laços sociais. Tipo, eu cuido de você, você cuida de mim. Na hora do amor, o drama é garantido. O macho dominante vigia suas fêmeas com ciúme e briga com outros machos pela chance de se reproduzir. E quando a fêmea engravida, vem aí 9 meses de gestação até o nascimento de um único potro. E esse potro já chega ao mundo preparado. Com poucos minutos de vida, ele já está de pé e pronto para correr. Porque na savana, a regra é clara. Ou você corre, ou vira comida. A vida da zebra gira em torno de uma coisa: capim. Elas são herbívoras e passam grande parte do dia comendo. Não é porque são gulosas, é porque o capim tem poucos nutrientes e exige uma digestão constante. E aqui tem um detalhe curioso. Zebras não são ruminantes como vacas. Elas têm um estômago único, bem grande, onde a digestão acontece com a ajuda da fermentação. Mas o problema é que capim bom não dá o ano inteiro. Durante as secas, as zebras encaram migrações gigantescas atrás de pasto fresco e água. Elas viajam por centenas de quilômetros, enfrentando calor, sede e predadores pelo caminho. E mesmo com toda essa jornada, elas ainda param para descansar, se cuidar e socializar. Quando a água desaparece, algumas zebras cavam o leito seco dos rios até achar água subterrânea. E isso, além de salvar o próprio grupo, também ajuda outras espécies como antílopes e aves. É o poder da colaboração sem nem perceber. A rotina de uma zebra é tipo um ciclo infinito de comer, caminhar, descansar, cuidar do filhote e repetir. Mas sempre com atenção aos sinais do grupo. Um alerta equivocado pode significar vida ou morte. Você acha que a vida da zebra é tranquila? Nada disso. Na savana, o perigo espreita a cada esquina. Leões, hienas, leopardos e até crocodilos estão sempre esperando uma chance. Mas as zebras não são alvos fáceis. Elas têm olhos laterais, ouvidos giratórios e um olfato poderoso. E se forem surpreendidas, não hesitam. Correm a até 65 quilômetros e desferem coices capazes de quebrar ossos. Outro segredo é a estratégia coletiva. Quando percebem um predador, formam um círculo com os adultos em volta dos filhotes, todos de frente para o perigo. Parece filme de ação, e como falamos antes, as listras confundem o predador. Uma vantagem visual que já salvou muitas vidas, mas nem tudo é ameaça externa. As disputas internas também são intensas. Machos brigam por território, por fêmeas, por poder. E essas brigas são brutais. Mordidas, chutes e perseguições de tirar o fôlego. Mesmo assim, o grupo permanece unido. Porque na savana, quem anda sozinho, vira jantar. As zebras sobreviveram por milhares de anos na natureza selvagem. Mas agora, estão enfrentando o seu maior desafio: o ser humano. Vamos começar com a questão do habitat. A expansão das cidades, das plantações e da pecuária está roubando o espaço das zebras. Aquelas áreas imensas onde elas costumavam migrar livremente estão sendo cercadas por cercas, fazendas e estradas. E isso é um problema sério, porque, como a gente viu, as zebras precisam se mover para encontrar comida e água. Se você corta esse caminho, você atrapalha todo o equilíbrio da espécie. E aí entra a concorrência com o gado. Em muitas regiões da África, o capim já não dá conta de tanta boca para alimentar. E quem leva a pior? A zebra. Porque o gado é prioridade para as comunidades locais. Afinal, ele dá leite, carne, couro e dinheiro. A zebra é só zebra. Mas não para por aí. Ainda existe a caça ilegal. Algumas pessoas caçam zebras por causa da carne, da pele listrada ou por esporte mesmo. Em alguns lugares, elas são vistas como pragas que competem com os rebanhos. Em outros, são capturadas vivas para zoológicos e atrações turísticas.
E, claro, tem também o tráfico de animais silvestres, um negócio bilionário que afeta centenas de espécies, inclusive as zebras. Mesmo com leis de proteção em muitos países, a fiscalização nem sempre dá conta, e o número de zebras em áreas selvagens vem caindo. Mas calma que nem tudo é desgraça. Tem muita gente trabalhando para mudar essa realidade. As zebras são conhecidas pelas listras, claro. Mas quer saber o que pouca gente percebe? Elas têm comportamentos super curiosos, que até parecem coisa de outro mundo. Primeiro, vamos falar de grooming social. Parece só uma mordidinha aqui, outra ali. Mas é muito mais do que isso. Quando duas zebras encostam os dentes uma na outra, estão limpando parasitas, sim, mas também estão criando laços. É como se fosse um amizade nível savana. Isso ajuda a manter a paz dentro do grupo e fortalece alianças. Agora segura essa. Zebras adoram rolar na poeira. Pode parecer estranho, mas é um hábito super importante para elas. O pó ajuda a proteger a pele contra picadas de insetos e ainda regula a temperatura corporal. Quem vê pensa que é só diversão, mas tem ciência por trás. Outro ponto curioso é a hierarquia entre os machos. Eles vivem brigando? Até vivem. Mas a coisa é organizada. Primeiro vêm os olhares, depois as posturas corporais de ameaça. Só em último caso rola o confronto físico. E mesmo assim, geralmente é mais um empurrão aqui, uma mordida ali. Ninguém quer sair machucado à toa. É uma diplomacia selvagem. E que tal a forma como elas ensinam os filhotes? As mães zebras são super protetoras, mas também dão um certo grau de liberdade. Os filhotes aprendem observando, imitando, testando. E são incentivados a ficar perto das fêmeas adultas, que funcionam como uma espécie de clube das mães, com muita troca de experiências. Enfim, se você pensava que as zebras só ficavam correndo pela savana, agora já sabe que a vida delas é cheia de comportamentos complexos e surpreendentes. Zebra não fala, né? Errado. As zebras falam sim, do jeito delas. A comunicação entre elas é um verdadeiro idioma selvagem. E olha, não é nada simples. Para começar, tem os sons. As zebras produzem diferentes tipos de vocalizações. Tem um som que lembra um latido, tipo quá-ha-ha, que serve como aviso de perigo. Tem também relinchos mais curtos para se localizar no grupo. É como um "tô aqui, galera", que mantém a tropa unida. Além da voz, a linguagem corporal é uma ferramenta poderosa. Por exemplo, quando uma zebra vira as orelhas para frente, tá atenta. Quando vira para trás, tá irritada. Se balançar a cabeça de um lado para o outro, é aviso de que algo está errado. E se der coice no chão, vixe, melhor sair de perto. Outra forma de se comunicar é através das expressões faciais. Sim, elas fazem caretas. Levantar os lábios, mostrar os dentes ou abrir bem os olhos são formas de expressar emoções e intenções. Parece cena de novela, mas é pura biologia. Claro, tem a posição no grupo. A zebra dominante vai à frente ou no centro da manada. As mais jovens ou vulneráveis ficam protegidas. Isso muda constantemente conforme as situações de perigo ou necessidade. A comunicação entre zebras é afinada, constante e cheia de significado. É como um bate-papo contínuo, só que em zebrês. E isso faz toda a diferença para elas sobreviverem em grupo. Agora vamos acompanhar uma verdadeira aventura épica. As migrações das zebras. Durante o ano, dependendo das chuvas e das estações, as zebras encaram viagens de centenas de quilômetros em busca de comida e água. Não é um passeio, não. É uma saga cheia de desafios. Essas migrações acontecem principalmente no leste da África, como no Serengeti e no Masai Mara, onde milhares de zebras se juntam a gnus e outros herbívoros. É um espetáculo da natureza. Mas por que elas migram? Simples. Porque a grama seca, os rios somem e as zebras sabem que, para sobreviver, precisam seguir as nuvens. Aonde chove nasce pasto novo. E é para lá que elas vão. Só que essa viagem não é tranquila. No caminho tem rios cheios de crocodilos, terrenos difíceis
armadilhas naturais e, claro, predadores espreitando. Leões, hienas, guepardos. Todo mundo sabe que a migração é uma boa oportunidade para caçar. Mas as zebras são estrategistas. Elas se organizam em grupos, alternam líderes, ficam em alerta constante. Quando precisam cruzar um rio perigoso, hesitam, esperam e só atravessam quando sentem que é seguro. E às vezes, não é. Mesmo assim, essa jornada acontece todo ano, como um ciclo sagrado. E é justamente isso que mantém os ecossistemas vivos. A movimentação das zebras ajuda a renovar a vegetação, a fertilizar o solo e até a distribuir sementes. É impressionante pensar que, mesmo com todos os perigos, as zebras continuam seguindo o mesmo caminho ancestral, geração após geração. Isso é coragem selvagem. Você já parou para pensar como a zebra é retratada nas nossas culturas? Nas tribos africanas, por exemplo, a zebra é símbolo de equilíbrio, de dualidade. O preto e o branco, o claro e o escuro, o feminino e o masculino. Algumas lendas dizem que a zebra foi criada por deuses que queriam pintar os animais com alegria. Outras contam que a zebra era um cavalo travesso que ficou de castigo com listras eternas. Na arte moderna, a zebra aparece em pinturas, esculturas e até em roupas. Tem gente que vê nela símbolo de individualidade, porque cada zebra tem um padrão único, como se dissesse: não existe outra igual a mim. E isso inspira estilistas, designers, músicos e artistas em todo o mundo. Nos desenhos animados, a zebra é quase sempre o personagem excêntrico, engraçado, que se destaca da multidão. Quem não lembra do Marte de Madagascar? A zebra que sonhava com liberdade? Já no turismo ecológico, a zebra virou uma das estrelas do safari. Ela é carismática, fotogênica e está sempre no meio da ação. Ver uma zebra no seu habitat natural é uma experiência marcante e que muitas vezes desperta o interesse das pessoas em proteger a natureza. Até na ciência, as zebras influenciam. Pesquisadores estudam suas listras para criar roupas que repelem insetos, sistemas de camuflagem e até modelos de inteligência artificial inspirados na formação dos grupos sociais. Ou seja, a zebra não vive só na savana. Ela também habita nosso imaginário coletivo, influenciando nossa cultura, ciência, arte e visão de mundo. Chegamos à reta final da nossa jornada. Mas antes de nos despedirmos dessas criaturas incríveis, precisamos falar do futuro. As zebras enfrentam muitos desafios. A perda de habitat, a caça ilegal, a mudança climática, tudo isso ameaça seu modo de vida. Especialmente a zebra de Greve, que já tem menos de 2.000 indivíduos vivendo livres. Mas tem esperança, sim. E essa esperança depende de nós. Quando a gente escolhe apoiar o turismo responsável, visitar reservas, consumir produtos de origem sustentável e espalhar conhecimento, a gente ajuda. E muito. Pequenas ações viram grandes impactos. Além disso, a educação ambiental é uma das armas mais poderosas. Crianças que aprendem sobre a importância das zebras hoje viram adultos que vão protegê-las amanhã. As zebras são mais do que animais bonitos. Elas são peças-chave no funcionamento dos ecossistemas africanos. E proteger uma zebra é, de certa forma, proteger todo um equilíbrio natural que também nos sustenta. O futuro das zebras depende da nossa consciência coletiva. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já está dando o primeiro passo. Conhecer é o começo de toda transformação. Que as próximas gerações possam ver zebras correndo livres pela savana, com suas listras dançando ao vento e seus olhos atentos à vida selvagem. Porque no fundo, preservar a zebra é também preservar nossa própria humanidade. Agora que você conhece essa zebra por dentro e por fora, dá para ver que ela é muito mais do que um animal listrado, né? Essas criaturas têm uma história evolutiva riquíssima, uma organização social complexa, estratégias brilhantes de sobrevivência e um papel essencial no ecossistema africano. Só que, infelizmente, elas também estão em perigo.
A zebra de Greve, por exemplo, está ameaçada de extinção. A culpa? Perda de habitat, caça ilegal, competição com gado doméstico e o avanço das cidades. Mas ainda há esperança. Diversos projetos de conservação estão em andamento. Reservas naturais, programas de reprodução, ecoturismo responsável, educação ambiental e parcerias com comunidades locais. E o mais importante, quanto mais a gente conhece, mais a gente se importa. A zebra é um lembrete listrado de que a natureza é bela, complexa e frágil. Cuidar das zebras é cuidar do futuro da savana, do planeta e de todas as vidas que dependem desse equilíbrio. Que a gente continue aprendendo, admirando e protegendo essas listradinhas maravilhosas, porque um mundo com zebras é um mundo mais selvagem, mais bonito e muito mais fascinante.